Olá pessoal, Fernando Valdetaro, professor de Química. Hoje o nosso assunto é substâncias e misturas. Bem, para iniciar o nosso assunto, vale lembrar que nós temos que saber a definição de substâncias e misturas. E aí o pessoal embola o meio de campo, que muitas vezes fala que a, a tal substância que está na sua mão, mas na verdade não é uma substância, ela é uma mistura. Tá, mas o que é uma substância então? Então, na substância, por exemplo, se você pegar gasolina, pegar o ar atmosférico, o sangue, como está aí nossos exemplos, eles não são substâncias, são misturas. Para ser substância, tem que estar puro. Não pode ter uma mistura, não pode ter união de substâncias. Aí a gente vai conseguir definir. Por exemplo, vou dar um exemplo legal aqui. Se você pegar a água destilada, aquela que vem de farmácia, a água destilada é água pura. A água destilada ela não tem nenhuma substância misturada com a água. Então, a água destilada é água pura. No entanto, que ela é muito utilizada para a diluição de alguns medicamentos. Agora, se você pegar a água da Cezan ou de qualquer estação de tratamento de água, ela é uma mistura, porque junto dessa água vai ter sais minerais, vai ter cloro, vai ter flúor, enfim, para fazer o tratamento. Então, essa água que nós recebemos é uma mistura. E quando você pega a água, nossa, a substância é a água. Não, neste caso, a mistura a água. Então, para ser substância, ela não pode ter nenhum outro composto. Ali dentro tem que ter somente moléculas da determinada substância que a gente vai estar falando. Bem, então, ó, substâncias são grupos de moléculas. Cada molécula pode ser formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou elemento químico diferente. Então tá, vamos pegar assim, ó. Você pode definir molécula primeiro, que fica legal. Vamos lá, ó. Moléculas é um conjunto de átomos. E quando a gente pega essa molécula, que são a união dos átomos, então formar as moléculas, se a gente pegar essa molécula e ligar com outra molécula, nós vamos ter substâncias. Ah, beleza. Ou você pode definir o seguinte, molécula é a menor parte de uma substância. Você tem a substância água. Se você pegar a menor parte, menor porção desta água, dessa substância água, você tem molécula. Então, substâncias, nós podemos dizer que são grupos de moléculas iguais. Elas devem ser iguais. Então, eu tenho uma molécula de água aqui, H2O, outra molécula de água aqui, outra molécula de água lá. E essa união dessas moléculas, eu formo a substância água. Então, eu posso dizer, muitas vezes, que essa água que está ali, que nós vamos depois diferenciar em substâncias compostas, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é uma substância composta, o que é uma substância simples. Então, essa água, então eu tenho a substância de moléculas somente, né, de água, uma substância pura. Então só tem moléculas de um determinado composto. Ok? Então, pessoal, olha só. Neste momento aí, vocês estão vendo a figura do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, nós temos só bolinhas vermelhas. Isso quer dizer que a nossa substância ela é composta somente por um elemento químico, ou pelo mesmo elemento químico. À sua direita, você tem substância. Só que essa substância ela está representada por bolinhas vermelhas e bolinhas pretas. Isso quer dizer que a substância apresenta dois elementos químicos diferentes. Então, é agora que nós vamos fazer uma diferença muito grande. E as pessoas costumam, muitas vezes,
confundir substâncias compostas com misturas, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Bem, a substância pura simples e substância pura composta. Vamos diferenciar então isso aí. Quando você tem uma substância pura simples, a substância ela está formada somente por um elemento químico. Ah, professor, mas eu estou vendo dois oxigênios aí. Então, você está vendo dois átomos do mesmo elemento químico. Só tem oxigênio. Então, o fato de ter somente oxigênio na fórmula, podemos dizer que ela é uma substância pura simples. Então, você poderia dar outro exemplo? Tá, poderia. Vamos lá. Posso, né? Então, eu posso dizer para você o seguinte. O2, que é o oxigênio que está aí. O3, que é o ozônio, você tem três átomos, porém do mesmo elemento químico. H2, que é o hidrogênio, gás hidrogênio, você tem dois átomos do mesmo elemento químico hidrogênio. Flúor, F2, cloro, Cl2 e assim vai. Certo? Por exemplo, nós temos o fósforo, né? Aí, o fósforo, ele é uma substância pura, simples. Porque você pode ter aí o fósforo, que nós chamamos de fósforo branco, o fósforo vermelho. São dois tipos de fósforos diferentes, mas eles são substâncias puras, simples. Na sua fórmula só tem o P, né, o elemento químico, que é representado pela letra P, que então só tem fósforo. Substância pura composta. A água é um exemplo. Você pode ver que eu estou usando, né, o exemplo do slide passado aí. Então, quando você tem na fórmula apresenta duas ou mais, né, ou dois ou mais elementos químicos diferentes, então neste caso você vai ter uma substância pura composta. Não confunda com misturas. Eu não misturei nada ainda. Eu estou separando. Estou com substância pura simples. Agora eu tenho uma substância pura composta. A água apresenta, então, um átomo. Vou botar uma canetinha aqui. Um apontador a laser para ficar legal. Nós temos aqui um átomo de oxigênio, que é representado pelas bolinhas vermelhas. E um átomo de hidrogênio, que é representado pelas bolinhas pretas. Então, nós temos dois elementos químicos diferentes na mesma fórmula, na mesma molécula. Isso me dá a característica de substância pura composta. Se eu pegar, por exemplo, vou botar aqui NaHCO3, que é a fórmula do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele só no pacotinho, ele pode ser uma substância pura, porque só tem ele ali, substância pura. Mas é uma substância pura composta porque ele apresenta três átomos de oxigênio, um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio e um átomo de sódio. Então ele apresenta vários átomos diferentes na sua fórmula. Isso dá a característica, então, de substância pura composta. Quando eu pego essas substâncias e misturo uma com a outra, então eu não tenho mais a substância pura, eu tenho misturas. Então, vamos botar aí que muitas coisas que nós temos contato no nosso dia a dia são misturas, elas não são substância pura. A água que nós bebemos, por exemplo, é uma mistura, porque ela vem tratada, ela tem flúor, tem vários outros nutrientes ali dentro da água, dentro da sua fórmula ali em geral, né? Então, você não pode dizer que a água tratada é uma substância pura, ela é uma mistura. O cafezinho que a gente toma no nosso dia a dia é uma mistura. O ar atmosférico é uma mistura. Olha aí o exemplo que é muito legal, ó. Nós temos o gás nitrogênio, o N2, o gás oxigênio, o O2. E neste caso, a fórmula está mostrando para você que é uma substância simples. Aí nós temos também, misturado esse ar atmosférico, CO2, opa, temos aí agora dois átomos diferentes. Então nós podemos falar que é uma substância composta. E o vapor de água.
que também a água é uma substância composta. Podemos misturar tudo, né? Eu já falei aqui, podemos unir, né? Vamos dizer, todas essas substâncias e formarmos uma mistura. As misturas como a água, por exemplo, ó, a água que ingerimos diariamente também é uma mistura, já que apresenta várias substâncias como ó, a própria água, os sais minerais, o sódio, o cálcio, o flúor, como eu falei, e dessa forma fica evidente que para classificarmos um material como uma substância ou uma mistura, devemos conhecer a sua composição. Essa informação é importante, porque se você não souber a composição, então você vai estar falando errado. Por isso que eu falo que muitas vezes você vai pegar, vamos supor, você pega o detergente para lavar a louça. Quando você pega o detergente, você não pode falar que pega o detergente é uma substância. Não, o detergente é uma mistura, porque ali tem água, tem o próprio detergente, com o sabão, você vai ter conservantes, várias outras substâncias que estão no mesmo recipiente. Então nós chamamos de misturas. Então a maioria das coisas que nós temos no nosso dia a dia são denominadas, são misturas, e a gente não pode falar o que são substâncias. Então agora é a hora de você ficar nessa quarentena aí, brincando com a refrigerante é uma mistura. Refrigerante é uma mistura. A água destilada que eu comprei para misturar lá com o meu medicamento X é uma substância pura, porque a água destilada é pura. Como é que você quer saber que é a água destilada? Por exemplo, quando você vai fazer arroz, café, se você colocar, por exemplo, a água para ferver, e essa água bater na tampa da panela, aquela água que está se condensando ali, ó, é uma água pura. Água destilada nós obtemos por destilação, é em laboratório. Tem um aparelho chamado destilador. Isso aí, separação de misturas, a nossa próxima aula eu vou estar falando para vocês assim com mais detalhes. Tudo bem? Então, vale lembrar agora que nem tudo que você está tendo contato é substância. É uma mistura e você está chamando, é uma mistura e você está chamando de substância. Tome cuidado com isso aí. Vamos lá. Misturas homogêneas. Toma cuidado com as misturas homogêneas. É a mistura que apresenta apenas uma única fase. Tudo bem, mas nós temos que tomar cuidado porque o sangue também apresenta uma fase, o leite apresenta uma fase, a gelatina também apresenta uma fase e não são misturas homogêneas, são heterogêneas. Como? Para ser uma mistura homogênea, além do olho nu, se você colocar uma parte dessa substância, dessa mistura, desculpa, olha, até eu vacilando aqui. Se você colocar uma gota dessa mistura no microscópio, e dependendo do tamanho, você vai ocorrer diferenças. Se você não conseguir distinguir no microscópio, aí também, além do olho no microscópio você não consegue distinguir, então você vai dizer que a mistura é homogênea. Vamos a um exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, álcool, tá? Que a onda agora é álcool em gel, né? Então o álcool, se eu pegar uma gota de álcool, o álcool ele tem uma determinada proporção, depende, ó, álcool 70% de álcool, 30% de água. Etanol combustível, como é o exemplo nosso aqui do slide, 96% de álcool e ele vai ter 4% de água, tá? Se eu colocar a olho nu, eu não consigo separar. Se eu pegar e colocar no microscópio, eu também não vou conseguir, porque as partículas, as moléculas são tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, que eu não consigo definir, não consigo separar nem com o uso de um microscópio, certo? Quando eu falo olho nu, é o olho sem o uso de aparelhos, tá? Normal, visão normal. Então eu tenho uma mistura homogênea. Então nós temos exemplo, o petróleo, o ouro 18 quilates, né, a sua aliança, o seu anel, o seu cordão, o bronze, o aço, o ar atmosférico, etanol combustível e a gasolina.
uma mistura heterogênea. Então agora vai apresentar duas ou mais fases. E se eu colocar no microscópio, eu também vou conseguir ver a outra fase, tá? Então nós temos exemplos aqui, ó, bem interessantes, que é o granito, o leite, o sangue. Olha aí, ó, leite e sangue, eles têm ao olho nu a aparência homogênea, mas se você jogar no microscópio, é heterogêneo. Água e areia, água e petróleo, água e isopor, óleo e sal, e eu vou falar da água e óleo. É muito comum as pessoas falarem assim, água e óleo não se misturam. Então se você tem essa ideia, apaga e joga fora, porque água e óleo se misturam sim, tá? Eles se misturam sim. Olha a foto aí à sua direita. Então nós temos areia, água e óleo. Como eles estão no mesmo recipiente, que nós chamamos de sistema, então eles se misturam, senão o nome não seria mistura heterogênea. Na verdade, eles não interagem entre si. Se você olhar aí, por exemplo, o óleo, a água e a areia, eles não interagem entre si. Como não tem essa interação, então nós vamos ter uma mistura heterogênea. Então, vamos lá, ó. Água e óleo se misturam sim. Eles não interagem entre si devido à sua polaridade. Um ser polar e o outro ser apolar. Mas eles se misturam, porque eles ficarão no mesmo ambiente. Vou dar um exemplo legal aqui. Você está na sala de aula, você conversa com seu amigo do lado, né? Você conversa com outro amigo do outro lado, tal. Mas tem uma pessoa que você não conversa. De repente você não sabe nem o nome daquela pessoa. Então mas vocês estão na mesma sala. Então vocês estão misturados. Só que vocês não interagem entre si. Então, como vocês não interagem, então ali é uma mistura heterogênea, tá? Ocorre, vocês estão no mesmo ambiente, no mesmo sistema, mas vocês não interagem entre si. É o que acontece com a água e com o óleo. Bem, como você pode tirar dúvida? Mais uma vez, você pode tirar pelo @professor Valdetaro Química, que é o meu Instagram. Você pode também utilizar o Facebook. Eu também tenho o Skype, professor Valdetaro. E o e-mail, professorvaldetaro@hotmail.com. Quanto à lista de exercícios que você pode fazer dessa parte, você pode estar fazendo aí os exercícios da página, deixa eu dar uma olhada aqui, então, 232 e 233, ok? 232 e 233. Então, você pode fazer esse exercício sem problema nenhum. Vai estar fazendo esse exercício. A nossa próxima aula, o nosso próximo slide, vai ser os tipos de misturas e os seus gráficos. Certo? Substâncias puras e misturas e o gráfico de cada uma delas. Tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.